Fala-nos um bocadinho então como é que surgiu assim a ideia desta academia. Acho que há aí muitas histórias, não é? Minhas e tuas, e da Isabel também, de haver aqui algumas ideias. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Então, eu acho que este desejo da academia já tinha bastante tempo e íamos partilhando sempre também com as pessoas que são mais próximas e com os fornecedores, colegas, amigos também que vamos assim falando das motivações e daquilo que gostaríamos de fazer e perceber quais é que são as ofertas que existem no mercado. Olha, acho que já temos aqui Ah, João mais. Nuno! Olá, acho que agora já está. Não Alô? estamos a ouvir. Espera aí, não tem o som ligado, espera aí. Já está. Então, Ouvem-me? João, já está. Olá a todos. Olá. Olá. Eu ter entrado, chegado tarde à reunião. Não faz mal, não faz mal. Estas novas tecnologias, não é? Ora, Não, isto sério. Não, é que eu comecei meia hora antes. Eu sou o homem da produção e da pré-produção e comecei meia hora antes nisto e o Zoom não estava a colaborar, mas enfim, agora já cá estamos. Olá, Carlos, boa tarde. E o Carlos também tem o seu lado. Está sem som, Carlos. Está sem som. Estou sem som? Exato, agora já estás. Ok, conseguem-me ouvir? Consigo ouvir perfeitamente. Ok, boa. Ouvir e ver. Pronto, olha, sejam Olá a bem-vindos. todos. Aliás, vou abrir então aqui a reunião. Ruth, desculpa interromper. Não, está tudo Já bem. vamos falar um bocadinho. Sim. Vamos aqui então dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui a ouvir-nos e que vêm participar neste webinar e querem saber um pouco mais desta Academia Criativa que se vai passar nas próximas semanas. Começa já na segunda-feira, portanto vamos tirar aqui algumas dúvidas e algumas questões que tenham surgido ao longo deste tempo e vamos ouvir aqui os nossos formadores, oradores, que vão partilhar connosco algum do seu conhecimento, do seu know-how nesta área criativa, que é a arte de fazer casamentos. E vamos começar já aqui a conversa com a Ruth, que estava já a partilhar aqui connosco alguma da nossa história e de como é que toda esta ideia surgiu, não é, Ruth? Sim, é verdade, estava a dizer que a ideia tinha surgido destas partilhas com vários fornecedores e amigos também da área, de procurarmos mais formação no exterior e também dentro de portas e perceber como é que poderia acontecer. E nesta busca percebemos que se calhar existia aqui um espaço para fazer algo, não é? Que se calhar não existia a oferta que nós procurávamos enquanto formadoras e formandos. No meu caso era porque gostava mesmo de aprofundar ainda mais o lado do conhecimento e perceber como é que ele poderia acontecer. E acho que depois em conversa também com a Cátia isto foi ganhando assim uma forma e um corpo, não é? até chegar à Academia Criativa e também com a Isabel, que sempre fomos falando assim que era mesmo bom ter alguma coisa cá dentro, não é? E já que temos tantos profissionais incríveis aqui e perceber que às vezes as formações que existem no exterior que são realmente muito boas e têm todo um método de trabalho, mas que também estão pensadas para isso, não é? Para esse mercado externo, que não é o nosso, portanto, ter algo que fosse pensado exatamente também para o nosso mercado, como é que nós podemos otimizar também os nossos recursos, como é que podemos ser mais eficazes também a trabalhar. E nesta parte da partilha, em que falamos muitas vezes em que isto não é uma formação académica, não é? É realmente um reunir de imensos conteúdos de pessoas e de formas de trabalhar que são diferentes, portanto não existe aqui um lado, uma avaliação do que é certo e o que é errado, portanto sabemos que cada um também vai adaptar
para si aquilo que irá fazer mais sentido e perceber dentro de todos estes métodos o que é que vai funcionar. Sim, sem dúvida, eram mesmo essas as nossas ideias iniciais. Depois partilhamos aqui um bocadinho mais das nossas intenções e tendo em conta que nós temos uma abordagem a este trabalho que queremos que seja, para além de inovador, que isso já é, não havendo nada de referência em Portugal nesta área da formação dos casamentos, e essa inovação é sem dúvida o facto de todo este trabalho ser online e de ser desenvolvido todo através de uma plataforma, quer dizer que toda a gente de uma ponta à outra do país ou até mesmo além fronteiras possa ter acesso a este curso. Também a questão de querermos construir aqui uma comunidade, não é, Ruth? Fala-nos um bocadinho mais dessa questão de nós queremos construir aqui, quais são os pressupostos desta comunidade que nós estamos a tentar criar? Então, a nível da comunidade é pensar que é um curso em que vão ser passadas várias ferramentas e ele, claro que não é presencial, as pessoas vão estar a ter acesso e às aulas pode ser no momento em que estão a decorrer ou podem depois visualizar após a aula ter decorrido e nesse sentido faz com que depois a proximidade será criada mesmo por este sentido de comunidade, da partilha de questões, de dúvidas, através também do grupo de Facebook ou por e-mail, mas perceber que é um lado de entreajuda, não é? Portanto, acho que todos vão estar depois também disponíveis para poder falar um bocadinho mais e partilhar aquilo que sabem, além do espaço de aula. É sentir que continuamos sempre num processo de aprendizagem depois de passarem as 8 semanas que é a duração da academia. Exatamente, depois há também aqui uma parte que para nós é muito importante, que é, nós até acabámos por escrever humanização do trabalho dos profissionais como gestores de recursos e de emoções, porque na realidade todos nós, aquilo que fazemos no nosso trabalho, quer sejamos criativos, quer sejamos fotógrafos, decoradores, wedding planners, quer seja toda a gente que trabalha nesta área tem que gerir obrigatoriamente muitas expectativas e muitas emoções. Então no fundo uma das nossas intenções também é humanizar este trabalho e tentar fazer perceber às outras pessoas que esse trabalho para nós é muito importante e também nos edifica como pessoas, mas também nos ajuda a fazer esse trabalho com os outros, e nomeadamente com os nossos noivos e com toda a gente que trabalha à nossa volta. E esse para mim é uma intenção muito, muito importante, porque muitas vezes isto não é só trabalho, não é? Nós não gerimos só de uma forma mecânica, nós trabalhamos muito com as emoções dos outros e com as nossas. E isto também é um assunto que eu acho que deve ser falado e que nós falamos sempre muito e que acho que é muito importante também para quem vem receber a formação ter noção disso e saber como lidar com essas expectativas e com essas emoções. E então acho que este é um dos pressupostos muito importantes também neste trabalho da Academia. Gostava de pedir agora para cada um dos oradores, e começando pela Sandra, de perceber também qual é a expectativa e qual foi a tua intenção ao aceitares participar nesta formação e como fornecedora da área de catering, o que é que podes acrescentar aqui ao nosso trabalho e à nossa formação? Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada à Cátia e à Ruth pelo convite, fazer parte da Academia. Com muito gosto faço parte deste projeto. Eu acho que isto é extremamente importante, no sentido em que não há, se calhar, grande conteúdo para pessoas que queiram ou aprofundar conhecimentos ou arrancar agora de novo, em determinadas áreas relativamente a este negócio. Eu tive a sorte de crescer neste negócio, e, portanto, os conhecimentos que adquiri com experiências. Os meus pais começaram isto, eu tinha 12 anos. Eu cresci neste meio, portanto eu vivia à roda disto. É claro que eram tempos diferentes, não havia sequer o conceito de wedding planning ou coisas assim do género. O que faz com que nós nos tenhamos habituado a lidar muito, como tu estavas a falar, com os clientes diretamente e com essas emoções e gerir expectativas e tentar adaptar, pelo menos nós tentamos, não é? Só posso falar por nós,
adaptar e personalizar os eventos ao gosto dos novos. Portanto, há essa parte de tentar entender o que é que eles querem, quais são as expectativas, tentar gerir essas mesmas expectativas. E, portanto, tem que haver um acompanhamento muito, muito próximo e tem que haver uma disponibilidade também muito grande por parte da nossa parte, para nos adaptarmos, digamos, um pouquinho assim, para não sermos tão rígidos ou para não ser tudo assim chapa 5 ou igual, ou sei lá, um bocado como fábricas de fazer casamentos, que infelizmente ainda existem algumas, mas tentar que, de facto, lembrar que são duas pessoas, são as emoções dessas duas pessoas, é um momento único, é um dia único, é algo que supostamente não será repetido, e portanto ter isso em consideração. Acho que este tipo de formação é importante no sentido em que não há, assim, na minha opinião, muito onde ir buscar conhecimentos ou mais direcionados, de facto, para quem queira trabalhar diretamente na área. No meu caso vou falar de catering, vou falar da personalização de menus e de serviços de bar, da escolha do bolo dos noivos e... Já vamos falar sobre isso mais daqui a pouco, esclarecer um bocadinho esses temas que vão ser abordados. Isabel, e tu, qual foi a tua maior intenção quando aderiste aqui à nossa proposta? Eu já tinha aderido e isto ainda não tinha existido. Eu já falava muito com a Ruth sobre isto e entretanto num live nosso, entre mim e a Ruth, entraste tu também, Kátia, e começámos a falar sobre isto no live e aliás, a culpada disto tudo são vocês. Exato, mais ou menos isso. Mas também tinha perfeita consciência que tinha quase mais interesse em fazer parte disto, para eu própria também fazer parte de adquirir mais conhecimento também, para além de partilhar aquilo que posso partilhar, mas no meu caso específico, como trato muito de todas as áreas, sou wedding planner e para além de fazermos decoração e eu ser designer, aqui estou a representar muito o papel do wedding planner e coordenadora de todo aquele plano desde o início ao fim, com os noivos. Juntamente com eles eu tenho que tratar um bocadinho de tudo e falar com todos os fornecedores e saber aconselhar. Na minha própria formação autodidata, em que eu fui buscar a minha própria forma de aprender para estar neste mercado, senti bastante dificuldade, principalmente em entender o nosso mercado, porque há algumas formações online, há coisas possíveis de se fazer noutros países, com outros que eu aliás fiz, com formações brasileiras e americanos e etc. Mas o nosso mercado é um mercado específico e ainda que estejamos a trabalhar muito para ter noivos estrangeiros e que vêm de fora e etc., nós temos que saber vender aquilo que é nosso e tem que haver um bocadinho mais de partilha disto que nós sabemos fazer. Uns com os outros, como os formadores que estão aqui, onde está durante toda a academia, e também para quem quer saber o que é que se faz neste mundo que é os casamentos em Portugal, não é? E como senti falta do meu lado e tive que aprender muito sozinha em trabalhar em Portugal, tenho todo o interesse em partilhar com as pessoas que o querem fazer para lhes fazer aceder a informação fidedigna, interessante, com pessoas que admiro e fazer parte deste projeto que faz chegar este tal conhecimento que é muito nosso, é muito o que nós fomos apanhando e da forma como fomos crescendo. E acho que toda a gente tem muito a ganhar com isto, porque se calhar é ainda mais genuíno do que uma coisa meramente teórica, não é? Que está escrita num livro. Fala-se de experiência, é uma coisa muito mais interativa e acho que temos todos muito para dizer e aprender uns com os outros. E partilhar, sem dúvida. Sim. João Nuno, partilhas desta perspectiva da Isabel? Partilho, claramente. Aquilo que eu achei mais interessante na vossa proposta foi a abrangência digamos, dos módulos. É fácil muitas vezes no mercado, a Isabel dizia agora que nós temos um mercado muito particular e é fácil neste mercado muitas vezes nós termos algumas áreas misturadas. Umas vezes porque as pessoas têm essa competência, enfim,
Também concordo com isso. A Isabel dizia que a Wedding Planner tem formação em design e, portanto, a decoração eventualmente é uma coisa que também que lhe dá prazer e que é um serviço que ela pode prestar. No entanto, quando eu falo de abrangência, falo exatamente neste interesse de quem assiste a esta formação, poder perceber qual é a área que gosta mais. Porque dizer, eu gosto da área dos casamentos, é apaixonante, está na moda, vamos dizer, não é? Mas há várias áreas, da wedding planner ao decorador, que digamos que é uma disciplina nova no meio deste mercado de casamentos, e portanto, e por ser nova também é apetecível, tudo o que é novo é muito apetecível e muitas vezes existe esta tentação de se misturar um bocado os conceitos das diferentes áreas e portanto nós temos aqui uma visão completa do que é organizar um casamento em todas as suas vertentes, desde o wedding planner à fotografia, ao interesse da decoração, do styling que a Sofia e a Cristina vão falar, o catering que é muito importante e cada vez mais se fala nas emendas personalizadas porque sim, porque os casamentos não são todos iguais, porque as exigências não são todas iguais. Eu no meu caso faço 95%, vamos dizer, de casamentos estrangeiros e portanto é preciso ter conhecimento, é preciso saber o que é que os estrangeiros, o que é que o mercado dos casamentos estrangeiros pede, porque só para dar aqui um exemplo rápido, eles acham um absurdo o nosso buffet a seguir ao jantar e ainda há um outro jantar e a surpresa que eles não conseguem aproveitar e portanto há aqui uma série de características que nós podemos adaptar ao mercado. Agora, o que eu acho mesmo interessante é que quem queira começar nesta área consiga olhar para o mercado desta forma, como nós o estamos a pôr aqui nos módulos, e depois o que eu acho é que eu sou a favor da especialização. Portanto, se nós formos bons numa coisa, vamos ser provavelmente muito bons, ou seja, se nós nos focarmos numa coisa, provavelmente vamos ser muito bons. E é isso que eu acho que o mercado precisa neste momento. Nós tivemos a fase de, a chamada fase das quintas, sem qualquer depreciação para o trabalho que fizeram, que foi importantíssimo para o mercado dos casamentos, e agora temos vindo a alargar as ofertas e temos vindo a alargar a exigência do mercado. E, portanto, se os profissionais que acompanham este crescimento do mercado forem mais qualificados, melhor serviço nós podemos prestar. E numa perspectiva de cluster, vamos chamar assim, e mesmo comparando com outros mercados internacionais, eu acho que Portugal pode se descolar disto. Nós estamos, e vou aqui juntar agora o tema Covid à nossa conversa, que é os nossos mercados, um dos mercados, 2 ou 3 mercados importantes internacionais concorrentes com o nosso, são um mercado italiano, um mercado grego, eventualmente o espanhol, e isto para falar do mercado mais mediterrâneo. Neste momento são mercados que, pela questão do Covid, são mercados que suscitam muitas dúvidas. Nós estamos na mão de cima nisto, felizmente, e temos aqui uma imagem de sucesso, de sermos um povo de facto empenhado e de sucesso, e porque é que nós não podemos aproveitar tudo isto, não é? E capitalizar esta energia boa e aproveitar esta formação e as pessoas poderem perceber que de facto é um caminho profissionalizante e internacional, e porque é que não vamos por aí, não é? Portanto, voltando ao início da tua pergunta, o que me fascinou foi a abrangência, porque eu acredito que quanto mais especializados nós formos e quanto mais o mercado puder ser especializado nas diferentes áreas, melhor seremos, não é? O meu wedding planner terá mais tempo para fazer melhor o seu trabalho, para procurar eventualmente outros clientes, se não tiver a seu cargo, por exemplo, a decoração, sei lá, há disciplinas neste nosso mercado que são de facto, que se tocam, mas que são, a meu ver, todas complementares.
Sem dúvida. E este modo que vocês me propuseram para dar, a iluminação como forma, digamos, cenográfica de criar uma cenografia para o casamento, é exatamente um exemplo disso. Eu faço habitualmente decoração no seu todo, portanto, projetos 360. Neste caso, estou a partilhar, digamos, e a Cristina e a Sofia que me permitam dizer isto, estou a partilhar, digamos, este módulo da decoração um pouco com elas, porque a iluminação é um complemento da decoração e está aqui, digamos, aqui no meio termo, que é um complemento da decoração e ao mesmo tempo vai ajudar à cenografia da fotografia. E o Carlos pode... Eu ia dizer mesmo isso, o Carlos adora, adora quando há uma boa luz. Claro, porque já percebi muitas vezes, mas lá está, mas é preciso encontrar este modo de entendimento entre os diversos players do mercado, de um casamento, não é? Porque de repente eu posso achar, não acho, mas posso achar muito bonito uma luz para pintar as paredes, uma iluminação rosa, por exemplo, que não acho, mas enfim, em alguns casos cria um ponto, mas depois vem o fotógrafo dizer-me, se nós tivermos a iluminação rosa, se calhar as pessoas vão ficar todas com ar esquisito nas fotografias, portanto vamos trabalhar aqui e se calhar o âmbar é a melhor opção, porque há também os elementos próprios da decoração, portanto isto tudo depois dá a tal cenografia que fica não só no dia, mas que fica eternizada nas fotografias e no vídeo, enfim, enquanto houver memória, enquanto houver computadores para ver as fotografias. Carlos Ferreira, tu partilhas inteiramente desta opinião, certo? Opa, sem luz não há nada, realmente, sem luz não há nada. Olha, partilha também connosco um pouco das tuas intenções ao participares nesta academia. Olha, a minha intenção é não desiludir quem convidou, é só isto. A única intenção é não desiludir, é não dizer as neiras que faça com que tu te sintas envergonhada. É a minha única intenção. Não tenho mesmo mais nenhuma. Não, de maneira nenhuma. Não. Olha, é tentar dar, no fundo é tentar dar, eu acho que tu és capaz de ser a melhor pessoa para responder a essa pergunta. Porque é que convidaste alguém do vídeo, não é? Porque até há bem pouco tempo o vídeo era um parente muito pobre, era uma coisa muito dispensável, não é? As pessoas não pensavam muito em ter vídeo. Eu acho que só recentemente na historiazinha dos casamentos em Portugal é que as pessoas começaram a encarar o vídeo como algo relevante, como algo que é uma peça essencial para recordar isto tudo, não é? Porque há aqui quase dois momentos, na minha opinião. Há o momento do dia do casamento, e todos nós estamos envolvidos nessa experiência, ao proporcionar aos noivos e aos convidados, toda a gente que ali está uma experiência, que é a experiência daquele dia, mas depois daquele dia passar, o que é que fica daquele dia, não é? Há uma memória que fica e aquilo o dia acaba por se prolongar no tempo sobre a forma de memória. E antigamente não se dava valor ao vídeo e o vídeo não tinha peso nenhum para isso, era apenas a fotografia. Mas as coisas têm vindo a mudar e efetivamente agora há muitos profissionais com muita qualidade e o vídeo ganha um espaço importante na cabeça das pessoas como uma ferramenta muito interessante para recordar o que foi o dia, não é? Porque na realidade investe-se tanto naquele dia. Estão aqui vários profissionais e é apenas um pequeno número de todos os profissionais que estão envolvidos na criação daquele dia. Portanto, há todos os profissionais envolvidos, temos os noivos com todas as suas expectativas, todos os seus sonhos, objetivos, desejos, etc. E depois, o que é que fica daquele dia, não é? O que é que fica de todo este trabalho? Acho que cada vez mais há esta consciência de que o vídeo realmente tem o seu papel, faz um trabalho diferente da fotografia, não é propriamente um parente pobre, são duas coisas distintas, a fotografia tem as suas características, a sua magia, a sua especificidade, e o vídeo também, pelo movimento, pelo storytelling, pelo som, por uma série de coisas o vídeo ganhou aqui, acho eu, um bocadinho de espaço
e é verdadeiramente encarado agora como uma ferramenta interessante para recordar o dia de uma forma muito completa, não é? Muito, que traz aqui muito do dia para a posteridade, no fundo. E no fundo o meu papel será aqui ajudar um bocadinho a responder a algumas questões, a alguns desafios que tu próprio lançaste, nomeadamente aqui já falei um bocadinho disso, da importância da imagem na construção de uma memória familiar, mas depois de que forma é que, se calhar, dar algumas ferramentas no sentido de que forma é que preocupações é que as pessoas devem ter com a escolha do vídeo, quais é que são as diferentes especificidades, porque agora, felizmente, existem muito bons profissionais. Quando no início, numa fase inicial, quando nós começámos, havia muito pouca gente. Agora, felizmente, há muitos profissionais com qualidade. Vamos falar sobre isso um bocadinho mais à frente, que vamos agora só a desenvolver os temas gerais. Ruth, vamos então partilhar aqui um bocadinho o nosso esquema de organização, a nossa timeline, que nós daqui a bocado também já vamos ouvir a Isabel falar. Vamos aqui explicar mais ou menos a quem nos está a ver de como é que nós organizamos a timeline da nossa academia e se calhar falar já no primeiro módulo, não é? Que somos nós as duas. Explica-nos um bocadinho como é que nós nos organizamos e qual foi assim o nosso esquema mental para toda a gente conseguir perceber qual foi a dinâmica que tentámos criar. Então, quando começamos a pensar nos módulos da academia e da experiência que os formandos, os alunos podem ter, é o lado de começar a organizar um evento que, claro que está focado nos casamentos, mas eu acho que pode ser um bocadinho mais abrangente. Temos sempre a temática dos casamentos em cima da mesa, mas temos depois outros temas o nosso começa com a introdução à organização dos casamentos, mas a própria gestão também do negócio, todas as ferramentas para isso acontecer, a criação da própria marca que é super importante, e este lado emocional também da marca, a relação empática com os clientes, que é algo que parece que é quase natural e que não é muito valorizado, mas que acho que ajuda realmente a levar também tudo para a frente. E também nesta altura em que vivemos, parece que isso ainda ganha um peso maior, porque estamos todos a ser postos um bocadinho à prova e perceber se esta empatia que temos com os nossos clientes, se ela é mesmo boa, não é? Em momentos de crise, assim, é verdade, quer dizer, não sei, eu pelo menos tenho sentido isso, não é? Não, eu também. Mas, bom, voltando aqui aos módulos, também a gestão de orçamentos, escolhas de espaços de catering, o styling dos noivos, temos também aqui a Ruth também já aqui também do nosso lado. Pensar na concepção de timeline, o design do evento, as luzes e a animação, e depois voltamos outra vez, nós fomos intercalando aquilo que nós chamávamos os tais grandes cadeirões, não é? Mas para dar aqui uma componente que achamos que é importante, porque às vezes quando se pensa neste lado de um projeto ou de um negócio ligado aos eventos e aos casamentos, acho que há uma parte de fascinação muito grande e que parece tudo muito, muito fácil. Cor-de-rosa, como dizia o Sim, mas acho que há todo um lado do backstage que é muito importante, daquilo que falamos da gestão de orçamentos, ou a criação também de empresa, e perceber questões burocráticas, acho que são mesmo importantes. E depois voltamos outra vez a sonhar com a fotografia e com o vídeo e passamos para o último, a fechar também com a forma como podemos depois comunicar e chegar mais longe com toda a empresa e a marca, com a comunicação das redes sociais, do SEO, dos anúncios. Portanto, aqui foi
pensar quase desde o início de um projeto ou de algo que tiver a começar, mas ao mesmo tempo era quando pensamos também no público-alvo e como é que queríamos desenhar tudo, é pensar, ok, se alguém tiver a começar, pelo menos eu penso, na altura quando estava também a começar, se tivesse isto tudo, era logo assim, ok, vamos lá, está comprado. Eu posso Mas desculpa, Ruth, interromper-te. É que essa questão do público-alvo é muito importante. Tem a ver com uma pergunta que nos têm feito durante muito tempo, desde que isto começou até agora. Ainda há pouco tempo, há uma hora atrás, estava a responder a essa pergunta: qual é o nosso público-alvo? Porque eu já recebi as perguntas são muitas, mas depois as pessoas dizem: mas isso é para o wedding planners, eu não sou wedding planner. Sim. O nosso público-alvo não são só wedding planners, certo, Ruth? Não, assim, nós quando começamos a desenhar e pensar no público-alvo da academia, sim, houve momentos em que pensamos que seria se calhar só para os nossos pares, né? De até pensar num lado mais de wedding planners, mas depois percebemos que é bastante transversal, portanto não são só wedding planners, são as pessoas que estão ligadas dentro do mundo dos eventos, e por isso é que também falamos do lado dos eventos, se bem que existem momentos em que depois se foca e fala no lado dos casamentos, mas acreditamos que há todo um processo criativo que ele é transversal, não é só casamento. Sim. E por isso vai de pessoas que estão a começar, pessoas que já estão na área e querem também fazer este momento de pausa e aprofundar e perceber também o que é que podem otimizar também no próprio negócio, porque acho que é sempre bom que exista um lado de irmos tendo formação e de ir refresh, uma espécie de refresh, uma espécie de ver como é que os outros trabalham para podermos trazer o melhor deles para nós, não é? É um bocadinho partilhar isso e tentar sempre inovar e fazer coisas diferentes e experimentar, não é? Porque aquilo que às vezes funciona para mim pode não funcionar para ti. Claro. Mas é sempre este lado do refresh, de fazermos mais formação e de acrescentarmos valor ao nosso trabalho. Sim, sem dúvida. Uma coisa que nós ainda não partilhámos aqui, que eu acho que era importante para as pessoas que nos estão a ver perceberem a nossa academia não se vai esgotar neste formato de aulas Zoom, YouTube, onde podem ver as aulas e algumas ferramentas que os formadores nos possam dar. Vai haver também um grupo de partilha no Facebook, onde nós podemos, efetivamente, aliás, onde se vai passar toda a parte de partilha pós-aula. As aulas vão ser mais ou menos dadas entre mim e o formador. Eu vou moderar, a Ruth vai moderar outros módulos, eu moderarei outros, mas vamos obviamente ter um chat aberto para as pessoas fazerem perguntas, que eu depois no fim da aula compilo e falo com o formador sobre estas questões, mas depois posteriormente também vai haver um grupo no Facebook onde nós possamos também desenvolver e dar mais espaço às pessoas para estarem mais à vontade e partilharem tudo aquilo que elas sentirem necessidade de, para que haja esta troca, não é? Haja esta fluidez de informação e de partilha para que também nos sintamos todos um pouco mais a pertencer e a poder estar à vontade nesta partilha, porque nós acreditamos que é nessa autenticidade e nos estarmos completamente à vontade para pedir ajuda ou para resolver uma ou outra questão que depois nós também crescemos, não é? Crescemos uns com os outros. Relativamente a este formato, a esta organização, Ruth, foi um bocado estranho fazer assim umas perguntas. Como se tu não soubesses nada, não é? Como se tu não soubesses nada. Sim. Ela que organizou isto tudo está a fazer de conta que não sabe nada. Qual é que tu achas que, como é que tu vês, Ruth, o desenvolvimento desta academia, como é que se vai processar em termos de aulas e em termos de processo? Explica só um bocadinho. Em termos de datas, de horários. Sim, assim, a nível das datas, neste momento são aquelas que estão anunciadas, podem existir algum ajuste caso seja necessário. Os horários também estão a ser fechados com os formandos que estão inscritos e ver a disponibilidade também com os próprios formadores, e por isso será sempre também esta comunicação de
de quem vai fazer também o curso e quem o vai dar. E depois da aula acontecer, ela vai ficar disponível em várias plataformas para depois poder ser visualizada as vezes que forem necessárias. Exato. A ideia depois é que existam também ferramentas que cada formador possa disponibilizar para complementar a própria aula. E ser também este processo de ir sempre também acrescentando mais informação. Sim, serão sempre 2 aulas por semana, pelo menos começa na próxima semana e vai-se prolongar até julho, e a ideia aqui é irmos fazendo com esta cadência, sendo que as pessoas vão ter acesso quem comprar este curso, tem acesso ao curso durante o próximo ano, não é? Portanto, durante 365 dias, desde 1 de junho de 2020 até 1 de junho de 2021, vão ter acesso a este curso sempre online para que possam sempre precisarem. Tendo em conta aqui a nossa estrutura do nosso curso, que a Ruth já explicou um bocadinho, e agora falando mais especificamente dos nossos convidados, e a começar aqui pela Sandra, queríamos, Sandra, que falasse um bocadinho, e cada um de vocês falasse um bocadinho sobre os temas que vai abordar. Uma coisa sucinta, porque não temos muito tempo, temos cerca de mais 15 a 20 minutos, uma coisa muito sucinta, gostava só que abordasse alguns dos temas que vais falar na tua aula. Tu que tens um trabalho tão específico, que é a questão do catering, e é tão específico e ao mesmo tempo com tanta coisa, não é? Com tantos elementos a serem falados, fala-nos um bocadinho dos temas que vais abordar e daquilo e de que vais desenvolver, que na altura vais também estar com a Joana e o João da Quinta da Quintã, mas vamos-te dar uma hora a ti para falar. Fala-nos um bocadinho sobre esses temas. Ora bem, pronto, nós culturalmente somos um país onde se gosta de comer, não é? Bem, os estrangeiros de facto estranham um bocadinho esta quantidade de comida que se serve nos casamentos portugueses, portanto tem que haver aqui uma certa adaptação. A minha intenção é falar um pouco sobre a personalização dos menus, inclusive por necessidades alimentares ou alergias ou intolerâncias. Agora está tanto na moda, não é? Já tenho também a menta vegan e uma menta celíaca e uma menta normal, mas a intenção é que essas pessoas também não se sintam deslocadas ou que se sintam que não têm alternativas ou que não têm outras opções de escolha, portanto nós também temos que nos adaptar a estas alterações. Se há uns anos atrás não havia ninguém isento a glúten, agora já fiz casamentos 100% para pessoas celíacas, portanto, inclusive era bacalhau com broa, portanto tudo é possível. Bacalhau com broa, mas espera, a broa não tinha glúten, era isso? Não tinha glúten, não. Uau, não sabia que isso existia. Tudo é possível, é uma questão de procurar e tentar nos adaptar e pronto, nessa circunstância eles queriam uma coisa tradicional portuguesa, mas tinham essas restrições alimentares, aliás tinham duas, tinham o glúten e a lactose. E tudo foi possível fazer, desde as sobremesas às entradas, aos pratos principais, não havia nada com glúten nem nada com lactose. Pronto, há uma série de necessidades agora que surgiram nos últimos 5, 6 anos, sensivelmente, mesmo a nível de serviço de bar, também é um pouco personalizar esse serviço também no sentido de ir de acordo com o que os noivos pretendem para o evento. Há pessoas que valorizam muito os sunsets, ou que valorizam a parte dos cocktails, outros se calhar valorizam mais um bom vinho, ou se calhar outro tipo de bebidas, e então é uma questão também de, há como é óbvio uma oferta, mas depois essa pode ser personalizada também, é essa tentativa de personalização, eu acho que é para aí que caminha o futuro, digamos assim, é tentar personalizar os eventos e não fazer tudo igual ou idêntico. Pronto, há pessoas que continuam a gostar de coisas muito tradicionais, mas mesmo geograficamente as coisas também mudam a nível, se o casamento for aqui no Porto, ou se for em Lisboa, ou se for para Braga ou para Penafiel, muda muito o que as pessoas escolhem em termos do que querem que seja servido. Eu acho que agora os olhos também comem muito, portanto não é só a qualidade da comida, mas também o aspecto visual que ela tem. Portanto, também, as cascatas de camarão são representação disso. Agora a questão é que estamos um bocadinho mais refinados. Estamos um pouquinho mais refinados nesse sentido, portanto aqui, lá está, tem que haver um aprofundamento de conhecimentos da nossa parte, mesmo juntamente com o decoradora, de tentar criar visualmente uma coisa apelativa, portanto nós da nossa parte com a comida e depois com a decoração em conjunto.
principalmente mesas de buffets e entradas e sobremesas e afins. Pronto, as coisas mudaram bastante, mas num sentido positivo, como é óbvio, não é? Portanto, sem dúvida. Se calhar então a ideia aqui, quando nós explorarmos este tema, era mesmo também falarmos como é que tu resolveste todas essas questões de como é que se desenvolve uma broa sem glúten e onde é que foste desencantar isso? Se calhar falarmos um bocadinho dessas formas mais práticas, exato, mas como é que tu fazes essa procura, como é que tu vais de encontro às necessidades do cliente, falar assim mesmo na prática do que é que se faz, porque eu tenho percebido que, e isso é uma das nossas intenções também, é saber muito na prática como é que se faz, não falarmos dos problemas como existentes, mas falar como é que resolvemos os problemas, porque os problemas existem, toda a gente já sabe, mas como é que nós como é que nós nos desenrascamos, digamos assim, como é que resolvemos aquele problema, e acho que é isso um bocado que as pessoas querem deste curso, não é? Também vir buscar esse tipo de ferramentas, esse tipo de recursos. Pronto, eu gosto muito deste tipo de desafios, portanto gostava de partilhar como é que eu faço, o meu ponto de vista, para solucionar estas questões. Tenho todo o gosto em partilhar. Tão bom, fico mesmo muito contente, obrigada. Porque olha, isto também é uma questão muito interessante, é que eu e a Ruth somos wedding planners, e aliás, todos nós temos uma profissão, mas eu quase que aposto que há muitas coisas que ninguém sabe. Há muita coisa sobre o vídeo, sobre a decoração, sobre a iluminação, mesmo sobre o wedding planning, que eu não sei. E eu, por exemplo, nunca contratei nenhuma pessoa diretamente ligada às luzes, para me vir fazer a parte cenográfica dos meus casamentos. Portanto, eu acho que há aqui um espaço muito grande para nós todos aprendermos e crescermos com aquilo que vamos aprender nesta academia. E olha, obrigada por isso, Sardinha, por essa disponibilidade. Isabel, passamos a ti e à famosa timeline que eu adoro. Posso-vos confessar que é a parte que eu prefiro no casamento, porque é a parte do fim, portanto é a última coisa que eu faço no processo de casamento, é a timeline. E é este desenho das atividades dos dias. Queria que falasse um bocadinho, Isabel, sobre o que é que vais falar nesta abordagem e como é que vais expor estes temas. Desde já explicar um bocadinho que a timeline, ao contrário do que tu me estavas a dizer, mas toda a gente tem a sua forma de trabalhar. Eu comecei também por fazer a timeline mais para o fim, no início da minha carreira como wedding planner, e hoje em dia já faço as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Que é que no fundo é a timeline? Um wedding planner ganha o seu sentido no grupo de fornecedores do casamento precisamente quando se fala em timeline. Como dizia há pouco, acho que foi o João Nuno que estava a dizer que um decorador uma wedding planner é muito melhor naquilo que faz se não tiver que se dar também à parte da decoração ou à parte do catering, o que quer que seja. Não podemos de facto fazer tudo ao mesmo tempo. É bastante complicado e é uma situação em que já estive e que neste momento estou já numa fase em que me dedico muito mais ao wedding planning na minha empresa, e precisamente o meu papel é definir a linha de tempo do dia, mas não só do dia, e é por isso que é aí que te digo que eu começo antes. Portanto, eu quando estou a reunir com os nossos noivos, eu também defino uma linha de tempo do início da contratação até ao dia do casamento, ou seja, existe também uma timeline do ano, ou ano e meio, ou 2 anos até, porque eu tenho tido muitos pedidos para 2022, as pessoas já estão a começar com medo dos Covid, antecipam-se muito. É preciso estabelecer uma organização desse tempo em que nós vamos acompanhar o cliente, de quando é que devem contratar que fornecedores e quando é que se deve tratar de cada momento, deixando provavelmente, por exemplo, a decoração mais para o fim, que é uma coisa que as pessoas precisam de mais tempo, que mudam de ideias várias vezes, começando pelos fornecedores que esgotam mais rápido, as quintas, os fotógrafos, a parte de música, portanto, todos os passos que devemos dar na altura certa para termos o melhor, usufruirmos da melhor forma desta fase que é o planeamento do casamento, e depois, lá está, mais para o fim, começarmos a elaborar a timeline do dia, que muitas vezes, às vezes até falava no início, para começarmos a falar com o fotógrafo, ou para começarmos a falar com o catering, começamos a definir horários, não é? Linha de tempo é isso, não é? Que é a tradução em português. Porquê é que não usamos em português? Mas pronto, olha. Pois não, é muito mais fixe, então. A timeline tem muito estatuto, não é?
No fundo, em português utilizo o alinhamento ou cronograma do dia, não é? Em que estabelecemos horários e estabelecemos quando é que o fotógrafo, a equipa de vídeo e fotografia deve chegar à casa da noiva, quando é que a maquilhadora ou quem está a vestir a noiva, ou o vestido, etc., quando é que devem entrar em cena e a que horas é que deve estar pronta a noiva, o noivo já deve ir para a igreja um bocado mais cedo, tudo isto está num planeamento que nós partilhamos com todos os fornecedores com quem trabalhamos, e no dia toda a gente segue pelo mesmo plano, não é? E portanto, estabelecer horários para tudo isto e termos noção e responsabilidade em aconselhar os noivos o que é melhor, é o nosso papel como wedding planners, principalmente no dia efetivamente, que era para os noivos estarem sem se preocupar com absolutamente nada e só terem aquilo que é o seu papel, que é serem noivos, não é? Portanto, tudo o resto é acompanhado por nós e pelos fornecedores que estão contratados, e penso que temos sempre todos muito a ganhar com isto, porque tenho vindo nestes lives todos que temos desta fase a questionar vários profissionais o que é que sentem na diferença de existir um wedding planner ou não na organização do casamento. E de facto sente-se que os fornecedores em geral apreciam que haja alguém que defenda os noivos e os defenda a si também e esteja ali num meio termo para tudo correr maravilhosamente bem, em termos de horários, em termos de trazer os convidados todos e estar toda a gente informada de que naquele local vai-se passar o corte do bolo, não deixar isso só como responsabilidade das quintas, não deixar isso só como responsabilidade da decoração, que às vezes também se tem sempre alguém que tem 1000 funções e também faz um bocadinho do wedding planner, não é? Este é um trabalho que requer muita atenção também aos convidados, porque os convidados são os nossos, talvez, futuros clientes e são aqueles que os noivos querem que no dia estejam-se a sentir confortáveis. E zelar pelo conforto de toda a gente no dia e que tudo esteja bem planeado é, no fundo, só possível concretizando com algum tempo e planeamento essa tal timeline. Sem dúvida. Falando um pouco mais do desenho das atividades, o que é que tens pensado falar? Do desenho No desenho do dia, no desenho das atividades. Sim, tenho pensado falar de que forma é que, tendo em conta o espaço onde os noivos escolhem, o venue, não é? De que forma é que eu aconselho, ou tendo em conta que tipo de refeição é que eles imaginam, etc., de que forma é que eu acho que faz sentido os horários se passarem e quando é que devemos encaixar determinadas atividades. Há várias atividades durante o dia que são precisas de ser lembradas. Por exemplo, falo aqui no trabalho do Carlos e dos fotógrafos também, é preciso uma meia hora para fotografia A2, ou então é preciso uma mais meia hora para fotografia das famílias, que há muita gente que ainda as quer fazer, cada vez se vê menos, mas ainda há gente que tem que tirar a fotografia com a avó, com os padrinhos e com toda a gente, e não querem nada perder essa oportunidade, ainda que os fotógrafos com quem temos trabalhado trabalhem maravilhosamente nesse sentido, mesmo que seja uma coisa mais fotojornalista. Há pessoas que ainda gostam da fotografia de família e criar, por assim dizer, a altura certa para estes momentos decorrerem, criar a altura certa para as surpresas decorrerem. Há imensos amigos que querem passar um vídeo, fazer um discurso, etc. Se nós não formos informados como wedding planners antes do dia do casamento e não tivermos isso para aplicar na timeline, lá está, e no conjunto de atividades do dia, podemos facilmente comprometer um momento que era para ser um momento de surpresa e diversão para os convidados, como uma altura chata em que estamos a ver se a pen funciona, mas isto é o quê? É um vídeo? O que é? Isto não pode acontecer e, portanto, todas estas atividades têm um momento para acontecer durante o dia. O corte do bolo pode ter vários momentos para acontecer, não precisa de ser no fim do casamento, não precisa de ser, pode ser como sobremesa, como temos feito muitas vezes, pode ser no cocktail, pode ser um bolo salgado. Quer dizer, há uma infinidade de opções que podemos, e tudo tem a ver com o perfil dos nossos noivos. E, portanto, estudando esse perfil, estudamos a melhor forma de, no decorrer do dia, encaixar todas as atividades
dos fornecedores que contrataram, e para que a harmonia e o decorrer do dia seja extremamente natural e que ninguém sinta que está a fazer algo forçado e que sinta que tudo aconteceu de uma forma quase que nem se aperceberam e já acabou o dia e foi espetacular, não é? E ninguém esteve ali a empurrá-los para um sítio, é sempre uma coisa que acontece quando faz sentido acontecer, e o saber quando é que faz sentido acontecer está do nosso lado. Não é? E é essa experiência e ajuda que eu quero dar às pessoas que nos vão seguir durante este próximo mês. Obrigada, Isabel. Já estou ansiosa, porque eu já estou a ver que vou aprender muito, muito, muito. Por acaso ainda não tinha pensado na questão, quer dizer, tinha pensado, mas da questão de quão o perfil dos noivos, o quão importante é delinear o perfil dos noivos, fazer-lhe uma série de questionário logo no início para realmente depois poder construir a história do casamento. É muito rico esse questionário e essa... É uma coisa que faço. Eu faço. A primeira coisa depois de assinar o contrato é um questionário enorme, que lhes dá muito trabalho, mas que me salva totalmente todo o processo que vem a seguir, porque já sei muito melhor com quem estou a lidar. Acredito. A seguir íamos passar aqui ao João Nuno e falarmos um bocadinho dentro destas atividades e dentro deste desenho e desta timeline, onde é que fica a luz? Como é que se processa a cenografia de todo este processo e deste dia tão importante para os nossos noivos? Eu vou usar a piada do Carlos, parece que tu não sabes, não é? Porque também não foi por acaso certamente que vocês alinharam o módulo da iluminação da cenografia imediatamente a seguir ao módulo do design do evento e da decoração. Sem dúvida. Porque na verdade as três coisas, ou seja, o design, o styling, a decoração e a iluminação, que faz parte dentro, digamos que é uma linha de tudo do que vem antes, no módulo 9, e tudo isto faz a importância. Deixa-me pegar também nas palavras que me disse imediatamente antes. É super importante neste módulo digamos, de cenografia, de saber, de planear um resultado, saber quais são as expectativas dos noivos. Eu habitualmente não faço um inquérito à Isabel, como a Isabel, eu sou mais discreto, mas quando faço as primeiras conversas com o primeiro Skype, normalmente com os noivos ou com um evento, com um cliente de evento, vamos abrir um pouco mais, eu gosto de saber o que é que o cliente tem na cabeça. Muitas vezes eles não sabem explicar o que é, mas nós temos que conseguir lá chegar. E na iluminação é exatamente a mesma coisa. Porque muitas vezes, também como a Isabel disse, nós já chegamos aqui quase no fim do processo, no fim da timeline das decisões, ok? Porque é muito importante marcar o fotógrafo e o videógrafo, é muito importante marcar o venue, é o catering, porque depois pode não ter disponibilidade. Bom, esqueci-me do vestido de noiva e do fato, e depois a seguir, se nós na timeline, se nós acompanharmos esta timeline com a timeline do budget, não vos digo, não é? Essa tem sido a minha luta, que é inverter a timeline. Ficam só à luz das velas, desculpas. É uma parte importante da parte de iluminação. Portanto, aqui o que é importante para quem nos está a ver e para quem quiser fazer este curso, uma coisa que eu vou dizer é: invertam isto com os vossos wedding planners, com quem estão a trabalhar, com os clientes diretamente, com quem tem o processo na mão, tentem inverter o processo. Esta é logo a primeira aula. Quer dizer, vais virar já isto tudo ao contrário, não é? Vais já baralhar aqui o esquema todo. Tudo. Esqueçam o que conhecem e façam ao contrário. Não, mas isto para dizer que, obviamente, que o desafio da iluminação e da cenografia através da iluminação é enorme, porque quando uns noivos decidem o estilo de casamento que querem,
porque antes de chegar a qualquer de nós, a qualquer de nós profissionais, eles imaginam uma coisa, não é? Fazem aquele Pinterest gigante, com tudo misturado, com o clássico misturado com o bowl, com o rústico, e depois dizem que querem tudo misturado. Portanto, é preciso entendê-los. E no meio disto eles escolhem o wedding planner, acho muito bem, o wedding planner leva-os aos sítios, também acho fantástico, e eles escolhem os sítios. E depois começam os problemas, porque eles depois começam a querer coisas que os sítios por si só muitas vezes não dão, ok? E acham que a decoração no seu todo resolve. A decoração no seu todo não resolve nada. Todos juntos resolvemos, não é? Que é a decoração com as escolhas que são feitas vão criar esse ambiente ou vão tentar entrar no espírito. A iluminação ajuda muitas vezes, porque na primeira vez as coisas parecem interessantes, na segunda vez e na terceira visita aos sítios os sítios são diferentes. Parecia-me maior, parecia-me que tinha mais luz, não gosto daquele canto, não tinha visto aquilo ali. E portanto, aqui depois entra o desenho de luz para tentar resolver a questão. Felizmente que em Portugal está a haver uma democratização, vamos chamar assim, deste lado dos casamentos que não era visto até então. E aí também temos que temos que agradecer aos casais estrangeiros que escolhem e às empresas, porque há um sem número de empresas, de eventos corporativos estrangeiros que são feitos em Portugal todos os anos, importantíssimos, e que trazem essa exigência. E essa exigência fica no mercado. E fica no mercado no sentido de, muitas vezes, são os fornecedores que propõem aquilo que viram naquele evento. E muitas vezes, porque as pessoas nunca tinham pensado nisso, aceitam e querem experimentar. E é isto que eu chamo de democratização, que é as pessoas quererem experimentar, nunca terem visto, nunca terem pensado, mas quererem experimentar. E este aspecto para mim é muito importante, que é, o Carlos há bocado falava na experiência, e cada vez mais eu acho que os casamentos são experiências visuais, experiências de sabores, experiências de emoções, são experiências que ficam, a bagagem que fica para a vida. E eu aprendi isto, ou aprendi a olhar para isto de outra forma, quando comecei a trabalhar verdadeiramente com os casais estrangeiros. Porque é de uma grande generosidade um casal trazer consigo, às vezes 100, 120 e mais pessoas, entre família e amigos, para virem fazer os seus casamentos em Portugal. O que é que nós podemos fazer se não dar o nosso melhor? Claro. Certo? Porque estabelece essa relação de confiança. Os nossos olhos passam a ser os deles e os deles os nossos. Portanto, nós temos que conseguir pôr nos espaços, em termos de iluminação, em termos de cenografia, o mais aproximado àquilo que eles imaginaram, e se conseguirmos ainda ultrapassar isso, ok? Agora vais-me querer saber como é que isto se reflete na aprendizagem, certo? Exato. Depois na formação, uma das coisas que nós já tínhamos falado os dois por exemplo, uma das ferramentas que irás dar é alguns exemplos concretos de uma planta sem iluminação e uma planta com iluminação. E depois vais explicar todo esse processo de construção, não é? Sim, eu acho que é esse processo e é essa importância que nós vamos aprender a ver. Acho que é muito importante, e na aula vai ser possível isso, passarmos algumas fotografias, passarmos alguns exemplos de como é que a luz efetivamente faz diferença e participa nessa construção cenográfica do dia do casamento. Nem mais, é isso mesmo. Perceber a diferença entre um casamento feito no exterior e um casamento feito no interior, as necessidades de luz para o interior e para o exterior, as necessidades de luz para cada momento da cerimónia, do dia, da timeline, como dizia a Isabel, desde a cerimónia ao cocktail, à própria recepção, portanto o almoço ou o jantar, e depois a luz
da festa em si. Da animação. Muitas vezes acontece que o jantar, sobretudo o jantar, em algumas situações já está dentro do espaço da festa e a festa já faz parte da decoração digamos, do cenário do jantar ou do almoço, e portanto tudo isto tem maneiras diferentes de olhar, não é? Porque as pessoas normalmente quando entram, um exemplo fácil é quando as pessoas entram normalmente para os espaços, mesmo que seja um jantar, ainda é quase dia, não é? E nós temos que pensar que as pessoas vão usar aquele espaço já em noite. A maior parte do tempo é noite. O que é que nós podemos acrescentar de novidade nas diversas fases? Ok? E depois as particularidades de cada casamento. Por exemplo, um casamento de brasileiros gostam de luz pontuada. Portanto, há que explicar como é que isto se faz e como é que esses conceitos técnicos todos assim mais básicos, sim, vamos explorar isso tudo. Exatamente. Vamos querer mesmo saber É muito rico, é uma área muito rica. Eu tenho pena de ainda não ter conseguido inverter o timeline, mas é uma área... Posso só inserir aqui uma coisa que eu achei piada, achei imensa piada a esta inversão do timeline. João Nuno, não, tens toda a razão, de facto o budget para se poder investir em iluminação do evento, a pessoa também tem que ter uma noção já pré-concebida de quanto é que tem disponível para gastar para cada área do casamento, não é? Isto do timeline tem que estar pré-estabelecido um budget, e as pessoas também, nesse tal questionário que eu falei, demonstram muito o que é que elas dão, a que é que elas dão mais importância no casamento todo, e portanto, nós como wedding planners, se trabalhamos com outros decoradores ou com cenógrafos, o que quer que seja, porque eu também faço isso apesar de ter na minha empresa a outra vertente, também trabalho com outras empresas e em quintas que também já o têm e já o fazem, nós temos que saber falar com os noivos e perceber, mas vocês valorizam imenso isto, portanto, este espaço não é indicado, não é? Não vamos para aqui, vocês não vão conseguir fazer aquele cenário que vocês partilharam comigo ou que me descreveram no questionário. Vocês não querem gastar mais do que X na decoração, se calhar temos que ir para um espaço cuja iluminação já seja suficientemente decente para não terem que investir o extra. Agora, se estivermos a ir fazer uma tenda numa casa privada da avó, que é no Douro e que não sei o quê, temos que montar tudo, e temos já logo definir assim, olhem, só para decoração, iluminação e tudo mais, só para isto vai ser mais ou menos X. E depois disto já estão completamente à vontade para pensar em tudo o que quiserem, mas têm que aprovar primeiro este budget, não é? Porque senão uma pessoa não pode sonhar e depois cortarem os pulsos, não é? Não faz sentido nenhum. É verdade. Não é? Eu quero que tu fales depois um bocadinho mais sobre isso, porque essa inversão da timeline é muito interessante. E eu acho que aqui uma das coisas que eu e a Ruth partilhamos mais é que não há certos nem há errados. Cada um tem o seu modo de trabalho e nós acrescentamos valor uns aos outros quando ouvimos e quando partilhamos. E acho que aqui é super rico ouvir-te falar dessa inversão e perceber o teu ponto de vista. Portanto, prepara-te que eu vou-te perguntar isso quando for à aula e perceber essa inversão do timeline. E a passar agora se calhar ali para o Carlos Ferreira, para ele nos explicar um bocadinho dentro dos pontos da aula dele e da videografia, esta questão da importância da imagem, da construção da memória deste dia, dos pontos que vais falar ao longo da tua aula e dos tópicos que vamos desenvolver neste módulo. Carlos? Microfone. Está em mute. Ai, desculpa. Alô? Desculpa. Tu és muito esperta, eu já gostava de ter interrompido, mas tu bem me pediste. Já sabes que eu interrompo sempre. Não foi intencional. Só correu tão bem porque tiraste o som, portanto eu havia interrompido as pessoas várias vezes. Tu és muito esperta. Desculpa, mas ouviste a minha pergunta? Ouvi perfeitamente. Aqui três aspectos que me parecem importante referir, que é a questão do preço e falar um bocadinho do preço, porque realmente a Isabel estava a falar do facto de terem que existir aqui valores pré-definidos para as coisas, e realmente é importante falar um bocadinho se calhar sobre isso, sobre o preço que
expectativas é que as pessoas têm relativamente ao preço, que valor é que faz as diferenças de preço, se calhar, acho que isso pode ser um aspecto. Depois acho que há um outro aspecto... Esse tema vai ser assim um tema muito debatido, porque queremos quanto mais opiniões, melhor. Depois acho que há aqui outro aspecto, os critérios para a escolha, não é? Há aqui esta questão de que critérios é que existem para a escolha de um videógrafo e certamente é aqui uma área em que vocês todas têm uma opinião, que sendo wedding planners darão esse tipo de aconselhamento e da minha parte darei aqui apenas mais um ponto de vista. Acho que o preço realmente é um dos aspectos. Depois a questão da experiência no dia, eu acho que a experiência no dia é muito importante, o estilo, a forma como cada videógrafo trabalha vai influenciar muito a dinâmica, a relação com os noivos, a relação com os outros fornecedores. Portanto, acho que há aqui que falar um bocadinho sobre isso, qual é que é o estilo, o modo de trabalhar e de que forma é que isso influencia a experiência do dia. E depois há aqui que falar também um bocadinho sobre quase aqui uma espécie de autoconhecimento da parte dos noivos. Acho que é muito importante que as pessoas saibam, os noivos parem um bocadinho para refletir sobre o que querem, efetivamente. Sobre o que querem, sobre que tipo de memória vão querer ter do dia do seu casamento. Porque se os noivos não souberem, não pararem um bocadinho para pensar nisso e não tiverem essa consciência, não sabem muito bem do que é que vão à procura, não é? Tu tens que saber quem é que tu és para depois perceber se te identificas com esta abordagem, com aquela abordagem. Portanto, eu acho que é importante parar para chamar um bocadinho a atenção disso, de que neste momento existem diferentes estilos no mercado, pessoas com diferentes abordagens e que acho que é muito importante que os noivos definam que tipo de recordação desejam ter para depois saberem que videógrafo é que corresponde à sua visão, não é? Do que deve ser um dia do casamento. Eu acho que há uma questão muito simples, que é, eu acho que cada um de nós, com o nosso trabalho, responde a uma questão, que é esta. O que é o dia de um casamento? E cada um de nós que responde a essa questão, se calhar com respostas diferentes, e eu tenho a minha visão do que é o dia do casamento, e os noivos, se colocarem essa questão a eles próprios, o que é para eles o dia de um casamento? E se a resposta deles, de alguma maneira, estiver alinhada com o que eu considero que é um dia do casamento, provavelmente há aqui um alinhamento e estamos em sintonia e se calhar somos a escolha certa, somos o fit, não é? Somos aqui a escolha certa para eles. Porque eu acho que uma coisa que acontece hoje em dia na maior parte dos videógrafos que eu conheço é que, não sei se espero que o Covid não tenha mudado muito isso, mas a maior parte das pessoas já não está interessada em fechar datas. A maior parte a um determinado nível. Acho que a maior parte das pessoas tem trabalho e as pessoas não querem fechar datas ou ter simplesmente trabalho. As pessoas querem fazer os noivos felizes com aquilo que elas têm, com os seus tesouros, com os tesouros que têm para oferecer. Com as coisas que eu considero que... Diz? Com a sua unicidade, com aquilo que eles têm. Sim, exatamente. Portanto, é encontrar as pessoas certas. Nós não agradamos a toda a gente. Portanto, é encontrar as pessoas certas, no fundo. E, no fundo, é fazer aqui. Por acaso, é um exercício muito interessante para este workshop. Que vamos fazer este exercício de tentar partilhar com os noivos ferramentas que lhes permita a eles fazerem as escolhas que melhor servem os seus objetivos, não é? Sem dúvida. Acho que podemos partilhar essas e outras, porque isso é sem dúvida
um ponto de partida, tem a ver com o perfil dos noivos que a Isabel estava a falar, tem a ver também com toda esta gestão de expectativas que nós vamos desenvolvendo ao longo, nós como Wedding Planners vamos desenvolvendo ao longo do nosso trabalho, e depois da partilha que nós, como Wedding Planners, ou mesmo os noivos quando organizam o seu próprio casamento, fazem com todos os fornecedores, não é? Essa partilha que é tão rica e que depois influencia muito tudo aquilo que vai acontecer naquele dia, porque na realidade tudo vai culminar num dia só, não é? É tanta expectativa e tanta emoção para um dia, portanto isso é realmente muito importante. Para acabar, e porque já vamos aqui avançados um bocadinho na hora, ia só explicar aqui, eu e a Ruth, explicarmos aqui como é que funciona esta última fase. Já puderam ter aqui um cheirinho, um pozinho brilhante do que é que vai ser todo este sumo de conteúdo, de informação, de know-how que vai acontecer nesta academia ao longo das próximas 8 semanas. E agora, assim, para finalizar, obrigada a todos por esta partilha. Para finalizar, queríamos só explicar como é que funciona esta questão dos pagamentos, das inscrições. Ruth, se calhar ia-te passar assim a bolinha a ti mais este bocadinho. Ok, então, as inscrições estão abertas, podem ser feitas através dos nossos sites. A nível do pagamento, ele também aparece descrito no site. Pode ser feito o pagamento de uma vez só, ou pode ser também faseado, e através de PayPal ou de transferência. Por isso é bastante fácil, e alguma questão também que tenham é só também enviar uma mensagem que nós respondemos. Exato, com o máximo de brevidade. Eu tenho estado aqui super ativa nos e-mails, a Ruth mais numa parte de comunicação, temos estado aqui super focadas nisto. Queria agradecer a todos. Eu não sei se alguém tem aqui alguma pergunta específica, mas até agora não tem assim caído nada, só mandar aqui beijinhos a esta gente toda que assistiu a este webinar. Obrigada por estarem aí, obrigada aqui aos nossos queridos formadores que vão entrando faseadamente nesta academia que vai acontecer, eu não me lembro das datas todas. Obrigada a todos por contribuírem também para se fazer um bocadinho de história nesta vida de casamenteiros que todos nós participamos e contribuímos para. Está bem? Muito obrigada a todos e vamos nos vendo por aí e nas próximas semanas. Um grande beijinho a todos. Obrigada. Um abraço, obrigado. Obrigado. Obrigada.